é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí por gentileza, abra aí o seu coração, abra também a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Pega o versículo 3, nós vamos ler até o versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Bom estarmos aqui, amém? Vamos ler a palavra, 1 Timóteo 2:3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, Qual? Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar. Pai, fale conosco, Senhor, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Conceda-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Deus, que a tua palavra possa fluir, Deus, possa fluir. Eu não quero falar aos ouvidos, a intelecto, eu quero falar ao coração. Por isso conceda essa graça ao pregador, Pai, para que com fidelidade possa transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê nisso diga amém. Esse texto é muito impactante, porque ele fala do pleno conhecimento da verdade. Há um desejo de Deus, e Paulo está expressando isso aqui, há um desejo de Deus. Eu vou já aplicar aqui o pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, todo ano essa data eu gosto de pregar e ensinar sobre isso. De repente para você vai apenas consolidar o ensino, mas de repente para alguma pessoa vai ser um ensino, de repente eu vou te abençoar com esse ensino. Eu quero ver isso à luz da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre ídolos, imagem de escultura, o que a Bíblia fala sobre a imagem de escultura. De repente eu quero já também falar algo aqui. De repente você está na sua casa, ou até mesmo aqui nos visitando hoje, você é um irmão católico. O meu papel aqui, a minha ideia, a minha intenção, eu estar aqui não é para te ofender, não é para dizer que a nossa fé é melhor do que a sua em momento nenhum. Eu quero apenas trazer ensino. Quem pode dizer amém por isso?
Eu quero apenas trazer luz da Bíblia. E eu vou falar algo aqui ousadamente. Se alguém depois me convencer à luz das Escrituras, eu volto domingo que vem aqui e eu prego e eu falo, eu me retrato aqui para os irmãos. Então, nós precisamos andar sobre as Escrituras. Repito, de repente alguém vai conectar depois nesse culto. Não é ofender ninguém, não é, enfim, meu papel aqui é trazer luz das Escrituras para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Então eu vou fazer esse ensino aqui para nós. Há um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e o homem não pode haver ninguém. Entre Deus e o homem não pode haver ninguém. Apenas uma pessoa está entre Deus e os homens. Qual é o nome dela? Jesus Cristo. Então nós não temos intermediadores, não temos mediadores. Amém? Só temos Jesus. Agora, depois eu volto nesse texto, eu gostaria de fazer um panorama bíblico sobre o que a Bíblia pensa sobre ídolos, sobre imagens. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, no capítulo 20, vamos começar pelo começo. Êxodo capítulo 20, aqui é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo da lei. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Deus poderia começar os 10 mandamentos de qualquer forma. Ele poderia começar, mas ele escolheu começar assim. Então falou Deus todas as palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então Deus já começa os mandamentos, a lei, e o começo de Deus é: não farás imagem de escultura. E ele fala no céu, na terra, ele começa a citar coisas e animais, ou seja, ele anula qualquer possibilidade de uma imagem ser esculpida. Amém? Deus já começa dizendo, eu repito, ele poderia começar, por exemplo, aqui: não furtarás, não adulterarás. Mas Deus passa, ele começa, ele entende que todos os mandamentos e a obediência a Deus parte da ideia de um só Deus, um só Senhor. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Agora abra aí Deuteronômio. Hoje eu vou abrir muita Bíblia com os irmãos, porque algumas mensagens a Bíblia tem que falar e o pregador tem que falar o menos possível. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 15. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio é a repetição das leis. Deus está lembrando o povo da sua lei. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. Então Deus olha para Israel e fala assim: vocês não viram imagem nenhuma quando eu falei, quando o vosso Deus falou com vocês no Horebe. Por que Deus não demonstrou imagem? Para que eles não pegassem aquela imagem e transformassem numa imagem de ídolo. Vocês estão comigo? Estão comigo? Verso 17: semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteira sobre a terra, semelhança de algum peixe, semelhança que há nas águas debaixo da terra. Então Deus começa a ser específico. Não pode fazer imagem de homem, não pode fazer imagem de mulher, não pode fazer imagem de animal, de aves, de répteis. Deus começa a ser específico. Verso 19:
guarda-te, não levantarás os olhos para o céu, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante ele, e lhe des culto. E lhe des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Então Deus vai repetir as leis dizendo assim: tome cuidado. E olha a palavra do versículo 15 de novo: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais. Ou seja, ter ídolo ou adorar ídolo ou fazer um ídolo está ligado à corrupção espiritual. Amém? Então nós vimos na lei, vimos na repetição da lei. Agora vamos ver um texto onde o povo já havia conquistado a terra prometida. Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Nós estamos fazendo um panorama, então nós vamos seguindo. Eu não posso esgotar o conteúdo, é muito assunto, eu preciso fazer um panorama. Eu estou pegando alguns versículos chave. Se o irmão quiser depois, os irmãos, leia todo o capítulo. É até melhor que você leia o contexto. Aqui é a renovação da aliança. Eles já conquistaram a terra prometida, já estão estabelecendo na nova terra. Olha o que Deus fala aqui: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Com? O que está aí? Integridade. A palavra integridade fala de inteiro. Alguém que não é dividido, que não está partido. Servir a Deus de coração inteiro, não coração dividido. E com fidelidade. Agora, quem está dizendo aqui é a Bíblia, irmão, não sou eu. Deitai fora os deuses, letra minúscula, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então Josué olha para os filhos de Israel e fala assim: ei, sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Agora, qual é a forma que Josué vai dizer? Qual é a maneira de servir a Deus com o coração inteiro, não coração dividido? Joga fora os ídolos, joga fora os deuses, letra minúscula. Agora, verso 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Dissemos: nós o somos. 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Olha que palavra poderosa, irmãos. Um dos textos mais famosos aqui de Josué é Josué 23:15. Olha aqui. Depois que ele disse o versículo 14, olha o que ele diz no 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, ou você joga fora o ídolo, ou você escolhe se serve a Deus ou não. Eu estou forçando o texto aqui, irmãos, olha isso que está dizendo. Eu estou colocando coisa no texto, ou é isso que o texto está dizendo? Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, verso 14 está dizendo: joga fora o ídolo, sirva a Deus com coração íntegro, com coração fiel. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, ou seja, se você não quiser servir o Senhor, é uma escolha, Deus não vai obrigar. Vocês estão comigo? Amém? Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, letra minúscula, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está colocando Deus de um lado e os ídolos do outro. Em outras palavras, está dizendo assim: ou você escolhe, ou você serve os ídolos, ou você serve a Deus.
Ou você serve os ídolos, ou você serve a Deus. Ou você adora ídolo, ou você adora a Deus. Aí Jesus vai concluir: eu e a minha casa. Sabe o que o Senhor já está dizendo? Isso é uma ousadia. Escolha vocês, né? O povo de Israel, escolha vocês. Escolhei vós. Essa palavra escolha traz a ideia de que não dá para servir os dois. Escolha vocês. Agora eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa. E é legal que o eu vem primeiro da casa, né? Primeiro eu, depois da casa. Não é o que eu vou pregar hoje aqui, mas tem muito crente que fala: pastor, Deus podia salvar a minha família, mas Ele quer salvar primeiro você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já tomamos uma decisão. A nossa decisão é por Jesus. A nossa decisão é por Deus. O Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Então, aqui nós temos a renovação da aliança com Josué. Eles já estão na terra. Agora vamos ver a era dos juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Vocês estão comigo, irmão? Estão acompanhando aí? Juízes capítulo 6, versículo 30. O que acontecendo aqui é que Gideão, ele destrói o poste ídolo, a imagem de escultura feita ao Deus, letra minúscula, Baal. Ele vai destruir o ídolo, a imagem do ídolo Baal. Olha só. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Então, quando Gideão fez isso, o povo idólatra, aquele povo que havia se corrompido, falou assim: vamos matar esse cara. Então vamos matar Gideão. Traz ele para fora para que seja morto. Verso 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então fizeram algo aqui muito legal, né? Falou assim: olha, vocês vão matar o Gideão por causa do altar de Baal? Faz o seguinte: já que Baal é Deus, deixa que Baal mesmo vingue o seu próprio altar. Se você for ler a história, você vai ver que nada aconteceu com Gideão. Agora vamos ver na era dos reis. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 23. Esse texto eu quero ler na Bíblia Viva. Esse texto eu quero ler na Bíblia Viva. Pode achar aí. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva. Olha só. Porque rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como adorar as imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a você, para que não seja rei. Obstinação. Porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como adorar
as imagens. Algumas Bíblias vão colocar como a ídolos do lar. Então você vai perceber, até aqui você percebeu que ter ídolo ou adorar ídolo ou possuir um ídolo em casa está conectado, está ligado a uma rejeição de Deus. Não há na Bíblia, até o momento que nós lemos, um único verso que faça uma menção, um elogio ou um incentivo de qualquer adoração, ou de se quer fazer, ou de se quer ter ou possuir um ídolo. Não temos até então na Bíblia. Mas vamos continuar lendo, vamos ver aqui os Salmos de 115. Salmos 115. Salmo 115. Vamos ver aqui que o salmista diz, qual que é a opinião do salmista, ou a ideia do salmista sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, está o Deus deles. Nos céus, o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e os quantos neles confiam. Agora vamos ver um profeta maior. Então nós vimos a lei, repetição das leis, nós vimos a renovação da aliança com o povo já na terra prometida, nós vimos o tempo dos juízes, nós vimos a era dos reis, nós vimos aqui os salmos. Agora os profetas são divididos em duas categorias: profetas maiores, profetas menor. Vamos pegar um como exemplo, um profeta maior, Jeremias. Depois a gente pega um profeta menor na sequência, Jeremias, no capítulo 10. Jeremias, o capítulo 10, versículo 3. Vocês estão comigo, irmãos? Porque os costumes dos povos são vaidade. A palavra vaidade também pode ser ilusão. Pois cortam, irmãos, Jeremias, ele vai fazer um ensino aqui muito poderoso, olha só. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam no bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile, ou para que não caia. Os ídolos, e eu repito, quem escreveu Jeremias obviamente não fui eu. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, não podem falar, necessitam que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio, pode ser também a palavra medo, não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? O que Jeremias está dizendo? Alguém vai num bosque e corta uma árvore qualquer. Aí faz um trabalho na árvore, e vai esculpir aquela árvore, revestir aquela árvore de prata e ouro, pegar um martelo e um prego e fixar aquilo em algum lugar. Aí Jeremias dizendo assim, os ídolos, e essa palavra, eu preciso parar aqui e dar uma ênfase, porque isso choca muita gente. Jeremias dizendo assim, os ídolos são como um espantalho em pepinal. Quem que ainda trabalhou em roça aqui, levanta a mão. Só o goiano trabalha em roça, gente? Quem trabalhou em roça? O Feliz não veio. Eu gosto quando o pai da casa está aqui, o seu Feliz, que ele deu aí. Agora as mãos começaram a levantar aí. O que é um espantalho em pepinal, gente?
que é um espantalho pepinal? Por que se coloca um espantalho em pepinal? Você tem uma plantação qualquer lá, aí você vai, normalmente, as que eu já vi, era numa cerca assim, perto daquela, pode ser uma horta. Aí vai lá e coloca um espantalho. O espantalho é um boneco, sim ou não? A espécie de um boneco colocado ali. E os que eu vi estava de braço aberto assim, um chapéu de palha, estava lá. Qual que é a intenção de quem colocou aquele boneco lá? Espantar as aves. Agora, por que aquele boneco espanta as aves? Porque aquela ave atribui ao boneco um poder que o boneco não tem. Vocês estão comigo? A ave olha, imagina a ave, ela vai lá comer a hortinha lá, ela vai lá. Aí quando ela viu ali, de repente ela viu o pepino, ela, pepininho, eu vou lá. Aí quando ela vai comer, ela olha, ixi, rapaz, sujou, está vigiando a horta. Aí a ave olha e ela pensa assim: o dono da horta está lá. Se eu for lá, ele vai me prender, ele vai me matar. Agora, o espantalho tem poder de fazer alguma coisa contra aquela ave, aquele pássaro? Não. Mas o pássaro olha para o espantalho e ele acredita que aquele espantalho pode fazer alguma coisa contra ele. Vocês estão comigo? Mas está lá o espantalho. Ele está parado. Ele pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer alguma coisa? Está lá. Ele não pode fazer. Mas alguém está atribuindo um poder que ele não tem. A sequência do texto é: não tenhais medo dele, o ídolo, porque o ídolo não pode fazer mal, ele não tem poder de fazer mal, propriamente dito. O mal que ele faz é indireto, porque ele ofende Deus. O mal que ele faz é indireto, mas diretamente ele não pode fazer mal. Ele não pode dizer assim: agora eu vou castigar aquela pessoa. Ele não pode fazer. Agora, ele não pode fazer mal e também não tem poder de fazer bem. Agora, o que acontece? As pessoas atribuem ao ídolo da mesma forma que o passarinho atribui ao espantalho um poder que ele não tem. O espantalho não pode bater no pássaro, ele não pode mover a mão, não pode xingar o pássaro, ele não pode tocar o pássaro, sai pássaro, ele não pode fazer, ele está parado. Mas o pássaro acredita que ele pode fazer, mas ele não pode fazer. Agora, uma coisa que o espantalho também não pode fazer é pegar, por exemplo, um fruto e falar ao passarinho: você não precisa roubar não, filho, eu te dou, está aqui, ó, coma. Porque o espantalho não pode fazer nem bem nem mal. Agora, o que a gente vê muito, irmãos? Pessoas atribuindo, e coloque muito amor no que eu vou dizer, pessoas atribuindo a graça comum de Deus aos ídolos. Deus é a favor de casamento, sim ou não? Sim ou não? Deus, a Bíblia diz que Deus, olha só, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. Deus abençoa a família na terra, não a família evangélica. Todo casamento é bênção. Aí alguém casa e vai atribuir o fato de ter casado a uma imagem. Vocês estão comigo? Pessoas que vão ser curadas por graça comum e propósito de Deus, e elas vão atribuir aquela graça comum e propósito de Deus pelaquela cura a uma imagem. Vocês estão comigo? Sim ou não? Irmão, esse texto é muito poderoso. E resumindo, não foi eu que escrevi esse texto. Nós podemos olhar para a Bíblia com toda certeza e perceber
que os ídolos, as imagens, não pode abençoar, não pode amaldiçoar, não pode fazer bem, não pode fazer mal. Amém? Um profeta menor, Abacuque. Depois de Naum, o Abacuque é um dos profetas que gosta de sumir da nossa Bíblia de vez em quando. Então, se você tiver dificuldade de achar o Abacuque, pega lá em Mateus, que é mais fácil, vem voltando. Voltando aí, depois de Sofonias, traz para frente, Abacuque capítulo 2, versículo 18. As mesmas palavras de Jeremias, só que palavras diferentes agora. Mesma coisa com palavra diferente, olha só. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Pode o ídolo ensinar? Pode o ídolo ensinar? Olha a pergunta do profeta. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas não há vida no seu interior. O apelo do Abacuque é: há uma aparência por causa da prata, por causa do ouro, por causa do que lhe é atribuído, mas no seu interior não há fôlego nenhum, não há vida. Agora olha o versículo 20. O Senhor, porém, a minha Bíblia está até em negrito aqui. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. O Senhor, porém. O Senhor, porém. Agora, irmãos, eu queria agora passar para um Novo Testamento. Mas antes disso, eu sempre faço isso, eu esqueci de fazer, irmãos. Eu tentei durante a pregação baixar aqui no meu celular. Me dá 2 minutos para ver se eu consigo pegar aqui. Se não pegar, depois você confere na sua casa. Eu quero ler um livro apócrifo e não está aqui na minha Bíblia. Eu esqueci, normalmente eu faço isso, mas não temos aqui na nossa Bíblia um livro apócrifo. Eu quero ler o livro de Sabedoria de Salomão, no capítulo 14. E me dá um tempo para eu colocar no meu celular aqui. Se eu encontrar, bem, se eu não encontrar, depois você pode conferir aí na sua casa. Sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 8. Encontrei. Glória a Deus pela tecnologia, pela internet. O pastor esquece aí, só dá um clique, abre. Olha só, Sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 8 a 16. Se você na sua casa tiver uma Bíblia católica, nós temos na Bíblia católica alguns livros, eu não vou entrar nisso hoje, mas é chamado os livros apócrifos. Então você vai ter esse livro lá, Sabedoria de Salomão. Olha só. Se alguém tivesse aí, poderia colocar aqui na tela, mas não sei se deve ter lá. Vamos lá, olha só. Maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Eu estou lendo um livro apócrifo, que só temos esse livro numa Bíblia de versão católica. Verso 9. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. Algumas versões vão colocar tanto o ídolo quanto o idólatra. Verso 10. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Agora, olha que tremendo isso aqui, ó. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação.
objeto de escândalo para os homens e laço para os pés dos insensatos. É pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e a sua invenção foi a perda dos homens. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve. Depois você continua lendo. É Bíblia ou não é? É apócrifo. Está na Bíblia. Então nós estamos fazendo um panorama bíblico. Nós vimos da lei aos profetas e um texto apócrifo que está na Bíblia católica. E nós temos um texto. E sabe o que eu achei interessante? O da Bíblia católica, o apócrifo, está mais duro. Vocês perceberam isso? Mais incisivo. Vocês perceberam isso? Está mais direto, assim, ó, maldito ídolo, maldita idolatria. A idealização dos ídolos começou, a apostasia, o esfriamento espiritual da raça humana começou no momento em que o homem inventou, idealizou a ideia de colocar um ídolo. Amém? Vocês estão comigo? Novo Testamento. Vamos falar de Maria. A Bíblia elogia Maria. Você pode dizer amém por isso? Amém. Se um cristão falar mal de Maria, irmãos, ele não leu a Bíblia direito. Porque Deus elogiou Maria, a Bíblia elogiou Maria. Bendita é tu entre as mulheres, Maria é escolhida por Deus. Olha que privilégio. Deus olha para todas as mulheres na terra e fala assim: eu vou escolher Maria. Então alguém que fala mal de Maria não entendeu a Bíblia, não leu a Bíblia toda, não leu a Bíblia direito. Maria é uma mulher abençoada por Deus, uma mulher que a gente deveria só ter elogios para ela. Só elogios. Agora eu vou gastar alguns minutos só para mostrar algo para os irmãos. Maria foi abençoada por Deus, escolhida por Deus, e nós poderíamos fazer uma mensagem aqui, um panorama só para elogiar Maria à luz da Bíblia. Mulher bem-aventurada, mulher escolhida, e por aí vai. Só que Maria não foi levada aos céus virgem. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13, verso 55. Oh Jesus, será que meu tempo permite eu terminar? Tem a ceia ainda, Senhor. Para o tempo, Senhor. Mateus 13, 55. É o 53 em diante, mas eu comecei a fase da correria. Eu estou no estágio quando o pastor começa a fase da correria, irmãos. O tempo vai passando, os textos estão aqui. Não é este o filho do carpinteiro? O nome dele é José, os irmãos sabem. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Quem? Quem está aí? Seus irmãos. Qual é o nome do irmão? Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isso? Jesus voltou a Nazaré para pregar o evangelho na cidade da sua criação. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Ele voltando em Nazaré, uma pergunta: peraí, é ele o Jesus? Eu conheço ele. O pai é o carpinteiro, a mãe é Maria, e os irmãos e irmãs. Aí alguém fala assim: não, pastor, a palavra irmã no original é primo. Não. A palavra irmão, eu peguei no grego aqui, é adelphos. A-D-E-L-P-H-O-S, adelphos, que quer dizer um irmão, quer nascido dos mesmos pais, ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. O texto aqui não é primo, o texto é irmão, nascido do mesmo pai, da mesma mãe, ou de um pai, ou só do pai, ou só da mãe. O texto não é primo. Maria teve outros filhos. Ela gerou Jesus virgem, ela concebeu virgem. Vocês estão comigo? O milagre
Não foi Maria permanecer virgem para ser assunta ou levada ao céu virgem. O milagre foi receber do Espírito a Jesus Cristo e gerar Jesus. E para isso nós temos um texto, Mateus capítulo 1, versículo 25. Pega o 24 para contexto, mas eu quero 25. Despertado José do sono, Mateus 1, 24, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, lembra que o José, no início, ficou meio desconfiado da história. Ele nunca havia tocado em Maria. Maria apareceu grávida. Maria foi contar que era do Espírito Santo. No começo, José não acreditou muito. Aí Deus falou para José, através de um sonho. Então José voltou e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, conheceu aqui é o que, irmão? José voltou para Maria e ele não a conheceu. Ah, pastor, o casamento era arranjado naquela época, sabe, pastor? Aí eles não conheciam uns aos outros, pastor. Aí eles ficavam um de lá e o outro de cá. Não, irmão, não é isso que o texto está dizendo. A palavra conheceu aqui, coloca amor nas minhas palavras, irmão, pelo amor de Deus. A palavra conheceu é uma linguagem polida para a intimidade do casal. E a palavra grega aqui é gnosko, que é um conhecimento experimental, que é alguém que conhece, é uma linguagem. Ele não a conheceu. Isso é o gnosko, é uma palavra grega usada, uma palavra polida para a intimidade no casamento. Então José não pôde tocar em Maria, não pôde conhecer Maria até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, família normal, como qualquer família. Vocês estão comigo? É a Bíblia que está falando ou sou eu? Agora vamos ver aqui, irmãos, os apóstolos. Já falamos de Maria, os evangelhos. Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, verso 19. Aqui nós temos o concílio de Jerusalém. É uma reunião dos apóstolos para saber o que eles iriam exigir dos gentios. Os judeus tinham suas práticas, e para os judeus nós vimos que é claro na Bíblia, no Antigo Testamento, que o judeu não poderia adorar imagem ou ter imagem em casa. Amém? Amém? Só que a mensagem do Evangelho, que no início era restrita aos judeus, agora está sendo pregada ao mundo todo. E o costume dos povos era um costume de adorar ídolos. Amém? Só que a reunião era o que nós vamos cobrar, as principais coisas que nós vamos cobrar dos gentios que se converterem à nossa fé. Verso 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Eu não vou nem ler mais. Primeiro item: a reunião dos apóstolos, o concílio de Jerusalém. O que nós vamos cobrar da igreja? Nós não vamos cobrar deles circuncisar, a circuncisão. Não vamos cobrar deles guardar a festa. Não vamos cobrar deles o nosso calendário. Nós não vamos cobrar deles os nossos rituais. O que cobrar dos gentios? Primeira coisa: larga o ídolo. Larga o ídolo. O apóstolo Paulo: eu aceitei Jesus, o que eu faço? Larga o ídolo. Ô Barnabé, larga o ídolo. Ô Pedro, larga o ídolo. Ô João, larga o ídolo. Primeiro mandamento de Deus para o judaísmo: não terás ídolo.
Primeira recomendação dos apóstolos da igreja gentil. Quem que é a igreja gentil? Que somos nós. Todo que não é judeu, gentil. Primeira recomendação: larga o ídolo. Eu quero servir a Deus, pastor, o que eu faço? Larga o ídolo. Larga o ídolo. Larga o ídolo. Atos 14. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Eu vou pular para o 11, irmãos. Lembra que eu falei da fase do desespero? O tempo está acabando. Aqui Paulo vai ser usado por Deus para curar esse homem. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha que texto. Deus usa Paulo, e aqueles homens que estavam até então na cultura grega começaram a gritar em alta voz: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter, e a Paulo chamaram de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Paulo e Barnabé, irmãos, olha a cultura. Paulo e Barnabé, está aqui o Mercúrio, está aqui o Júpiter, que desceu até nós e fez um milagre. Agora, quem fez milagre foi quem, irmãos? Foi Deus, através do Paulo. Mas aquela cultura atribuiu o poder ao Júpiter e ao Mercúrio. E sabe o que é legal, irmãos? Para nós, que nós chamamos de mitologia grega, para eles não era mitologia, era religião. Religião séria, religião com algumas delas com até sacrifício humano. Deixa eu abrir um parênteses. Sabe o Thor, o personagem Thor da Marvel, que, por exemplo, a maioria dos nossos filhos veste a roupinha com o escudinho, com o martelinho? O Thor era um deus da mitologia grega, ele não é um super-herói, era um deus da mitologia grega, adorado lá, inclusive em alguns aspectos com sangue humano. Eu não sei por que cargas d'água o Thor virou um herói, entrou na Marvel, eu não sei que cargas d'água isso, mas o Thor não foi inventado pela criatividade de alguém da Marvel, eu sei lá o que é, se é a Marvel mesmo, eu não sei se, não foi inventado, vamos fazer super-herói assim, não, ele é um deus, letra minúscula, é um deus, e naquela época um falso deus, um deus mitológico é associado a demônios, e hoje ele foi colocado na nossa cultura muito fácil. Por quê? É só colocar na Marvel. Porque se colocar na Marvel, o nosso filho falar assim: mamãe, dá pra mim, a gente vai dar. Hoje, deixa eu falar Brasil, deixa eu falar mundo. Hoje, 99% das casas tem um deus Thor lá, representado numa roupa do seu filho, ou em alguma coisa do seu filho. Pastor, o senhor está falando para eu pegar a roupinha do Thor e jogar fora? Não estou fazendo isso, pelo amor de Deus. Não vim pregar sobre isso. Eu abri apenas um parênteses. Amém? É só para lembrar os irmãos que o Thor não é uma criação da Marvel. Se você viu a série dos Vikings, a série Netflix, também não estou mandando ninguém ver, só para quem viu, você vai ver que o Deus que eles serviam era um Deus Thor. Lembram disso? Era o Deus Thor, era o Deus que os Vikings serviam. E qual que era a ideia lá? Largar Thor e servir o cristianismo. Não dava para servir Thor e o cristianismo. Enfim. Agora, a continuação aqui. Paulo e Barnabé ficou assim: nós somos deuses. Que legal, somos deuses. Ó o Barnabé, ó o Paulo. Que legal, nós somos deuses. Paulo, olha o poder. Não, eles não fizeram isso. 15. Não, 14. Verso 14 de Atos 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos.
O Paulo e Barnabé rasgou a roupa, e aquele rasgar a roupa, irmãos, era um sinal de humilhação. Eles se humilharam, alto lá, nós somos homens, como qualquer um de vós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui a palavra sentimento é os mesmos desejos. O Elias foi um dos homens mais poderosos, um dos homens mais poderosos da história. Quando a Bíblia vai falar dele, fala assim: Elias é homem sujeito às paixões e tentações, como qualquer um de nós. O que Paulo está dizendo é, e Barnabé, nós somos homens, como qualquer um. Paulo está dizendo assim: ô filhão, eu faço número 2, filho. Eu faço número 1. Ô filhão, meu número 2 não cheira não, filho, fede. Eu parei na vírgula, né? E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, a qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Eu sou um homem como qualquer um, e eu estou pregando para vocês, para que vocês abandonem esses costumes. Que costume é esse? Atribuir a homens aquilo que só pertence a Deus, atribuir a coisa aquilo que só pertence a Deus, dar a glória a homens, dar a glória a imagens, aquilo que só pertence a Deus. Agora a pergunta é, eu comecei a terminar aqui: se o apóstolo Paulo, o Barnabé ou tantos outros não aceitaram ser chamado de Deus quando estavam vivos, porque cargas d'água a gente chama eles de Deus ou ídolos, ou atribui a eles qualquer tipo de poder, porque cargas d'água é atribuída a Paulo. Sabe qual foi uma das últimas palavras de João? Corre lá. 1 de João, Epístola de João. Eu queria convidar os diáconos e os músicos. Eu já peço perdão pelo horário, eu precisava pregar essa mensagem completa. É uma mensagem grande, tem que ler os textos. Qualquer coisa eu pago um copinho casqueirado para você depois do culto. Se o Isaac tivesse aqui, ele ia estar assim: pai, palavra de homem tem que ser cumprida. Ele pode nem brincar mais perto do filho. A gente ensina, eles cobram. 1 de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Queria convidar os diáconos, por gentileza. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fique em pé, por favor. É claro que idolatria aqui, alguém fala: pastor, idolatria não é só adorar ídolo. Sim, claro que não. Temos mais aspectos da idolatria, inclusive não é uma mensagem de hoje, mas evangélicos têm também os seus ídolos que precisam ser arrancados. Inclusive tem evangélico que inclusive carrega ídolos e nem percebe, mas não é essa a mensagem. Mas o ídolo aqui também é uma imagem de escultura. É uma imagem de escultura. Eu queria que essa mensagem gerasse em nós reflexão.
nós vimos de Êxodo ao Apocalipse, que não podemos adorar imagens de escultura. Amém? Eu queria convidar os amados diáconos a servir os elementos da ceia, em nome de Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. O teu sangue tem entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente junto a ti. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito
Graças, meu Senhor Jesus. Nós começamos com 1 de Timóteo 2. Porque há um só Deus e um só Senhor. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quando nós olhamos esse a si mesmo se deu, esse culto da celebração da ceia, quando nós olhamos para esse cálice, esse vinho que simboliza o sangue derramado na cruz, quando você olha para esse pedaço de pão que simboliza o corpo que foi dilacerado naquela cruz, a mensagem da ceia é a mensagem de um Deus que se entregou por nós. Nenhum outro se entregou por nós, senão Jesus Cristo. A palavra da ceia que o apóstolo Paulo ministrou aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23 é: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus se deu, se entregou por nós. Ele é o nosso mediador, um mediador da nova aliança no seu sangue. Não há outro que possa nos salvar. Nós cantamos aqui sobre a graça, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos ser salvos pelos ídolos, não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós só podemos ser salvos por essa graça que nos alcançou mediante Jesus Cristo. Eu queria que todos juntos comêssemos do pão e bebêssemos do cálice. Pode colocar a mão na altura do teu coração. Vamos fazer essa última oração. Eu queria que você repetisse após mim. Ora dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, quero orar por você agora.
De repente você entrou aqui, você em casa, ou depois até mesmo esse culto gravado, você orou repetindo, mas você orou com fé. Você orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu estou te recebendo como meu Senhor e Salvador. Você que está orando e a sua oração é de reconciliação. Você se afastou do Evangelho, você se afastou da casa do Pai e você está retornando para a casa do Pai. Eu quero orar por você, e para isso eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos alguém aqui que vai dizer: Pai, eu estou voltando para a tua casa, ou vai dizer: Senhor, eu estou te recebendo como Senhor e Salvador. Temos alguém aqui? Você repetiu, apenas ajudamos você nessa oração. Temos alguém? Não temos aqui. De repente em casa apareceu, ou está aparecendo agora, em algum momento nesse culto apareceu o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Se você é um desses decidido, mande um WhatsApp. Nós queremos te ajudar agora, te consolidar nesse novo começo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, irmãos. Vamos embora. Que essa palavra possa frutificar na sua vida 30, 60 e 100 por um. Meu tempo acabou, eu estou terminando o culto. Só lembrando os irmãos que a primeira imagem introduzida na igreja, a igreja chamada católica, que recebeu o nome católico por ser universal, ainda era a igreja de Jesus até o ano 300. Depois do imperador Constantino, nem a cruz, escute isso aqui, até o ano 300, nem a cruz vazia era objeto do culto cristão, segundo os arqueólogos. Dr. Rodrigo Silva tem um estudo que diz que nem a cruz de Cristo, nem a cruz vazia foi introduzida depois do ano 300, depois que Constantino colocou a religião do império como o evangelho. Então, leva essa mensagem lá para a tua casa, leva para a tua vida, ajude pessoas. Esse culto vai estar gravado no YouTube. De repente envie para as pessoas que você conhece. O nosso papel aqui, irmãos, não é ofender ninguém. Nosso papel é trazer luz, trazer verdade bíblica em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida. Vá em paz, semana abençoada. Se você vai ter que fazer alguma viagem, boa viagem, Deus abençoe. Na volta, traz um queijinho para o pastor. Graças, Senhor.